Muito bem, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a esta primeira das sessões separadas, as sessões simultâneas, e tenho a honra de apresentar a vocês um grande amigo, uma personalidade que eu descobri com o tempo, o tamanho dela. Se trata de Oscar Vilhena Vieira. Ele é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação GV, Getúlio Vargas, onde leciona nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento. E possui graduação em Direito pela PUC de São Paulo, mestrado em Direito pela Columbia University em Nova York, mestrado e doutorado em Ciência Política da Universidade de São Paulo, da USP, e pós-doutorado no Center for Brazilian Studies do St. Antoine College da Universidade de Oxford. Ele atuou como procurador do Estado de São Paulo, diretor executivo no Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. Estamos diante de uma personalidade internacional nestes assuntos tão urgentes e, infelizmente, ainda tão relevantes como prevenir o crime. Foi secretário executivo da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, consultor jurídico do Centro de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, participou dos conselhos de direitos humanos da Open Society Foundation e do Instituto Ethos. Foi fundador e diretor da organização Conectas, aí onde nos conhecemos. Quando eu fiquei abalado, depois do assassinato no Dia da Consciência Negra, justamente do querido Freitas. E a partir desse momento nos conhecemos, eu fui descobrindo aos poucos todo esse percurso maravilhoso. E aí é como o convidei, sem esquecer também que também participa do Instituto Pro Bono e da Liga Global das Escolas de Direito. Realizou pesquisas como Global Fellow do Brasil Institute, do Woodrow Wilson International Center for Scholars, é membro fundador e conselheiro da Comissão ANS de Direitos Humanos. Escreveu vários livros, artigos acadêmicos sobre direito constitucional, sobre direitos humanos e direito e desenvolvimento. Eu o convidei especialmente para falar conosco nessa noite, porque a noite se pretende criar pontes entre temas de atualidade e o judaísmo, focados na tensão entre os deveres e os direitos do indivíduo e do coletivo. Se essa questão da preocupação com o bem maior é realmente algo maior e mais importante, que deve estar por cima, e os indivíduos têm que servir com responsabilidade, com cuidado a esse suposto bem maior, ou se é a sociedade, o direito, a cultura que precisa cuidar das singularidades. Onde se encontram essas duas partes? No cotidiano e na teoria do direito. Qual é o limite da liberdade do indivíduo quando queremos cuidar desse bem comum? E qual é o limite das pretensões do suposto coletivo quando queremos cuidar do indivíduo? Oscar, seja muito bem-vindo ao nosso Tikkun de Shavuot. Muitíssimo obrigado por ter aceitado. Aqui estamos para te ouvir. Bom, primeiro, boa noite a todas e a todos. É um enorme prazer. Eu fiquei muito comovido com o convite que o Rabino Rubem me fez, e ele me mandou uma mensagem falando que tinha um convite a fazer, mas não disse o que era, né? E eu respondi imediatamente que eu aceitava o convite sem saber do que se tratava, né? E essas são as relações de confiança que nós vamos construindo e que é o início de uma amizade, né? Então é com muita felicidade que depois eu soube sobre o que se tratava e não só mantive a minha aceitação, né, mas fiquei ainda mais entusiasmado.
E eu queria dizer que eu conheci o Rabino antes de ele me conhecer. Eu conheci no enterro, numa cerimônia judaica de enterro do pai de um querido amigo meu. O pai era um querido amigo meu, o seu Alfredo Fuchs, que é um homem que veio para o Brasil nos anos 40, e teve um homem, era uma figura maravilhosa, um homem encantador, um intelectual, um empresário. E no enterro dele, o Rabino é quem oficiou, não sei se esse é o nome correto, e ele não tinha conhecido o seu Alfredo, ele conhecia o que diziam a respeito do seu Alfredo. Tá? Mas o que encantou a todos nós que conhecíamos o seu Alfredo foi o modo como o Rabino descreveu o que significa uma vida que vale a pena ser vivida e como nós podemos louvar essa pessoa que nos deixa, mas nos deixa, sobretudo, um legado. Né? E eu confesso que eu nunca fiquei feliz no enterro, né? Mas eu fui tocado neste enterro pelo Rabino. Então, eu lhe conheço há mais tempo do que você me conhece e fui tocado antes. Então, para mim, foi muito bom quando nossas vidas se cruzaram aí na discussão sobre direitos humanos, na discussão sobre um tema que eu posso lhe chamar de você, Claro. um tema que é estruturante da injustiça brasileira, que é o racismo. Tá? E eu sou testemunha da forma muito comprometida como você tem se debruçado sobre isso, que grande parte dos brasileiros não o fazem. Tá? Então, é muito bom estar ao seu lado nessa caminhada, eu tenho aprendido muito e estou aqui à disposição para que nós conversemos sobre essa questão, que ela é, de um lado, filosófica, questão que me foi colocada nesse dia, nessa noite, né? Mas ela também é muito prática, porque a nossa vida é feita, né, de uma relação de direitos e deveres. Né? Então, eu gostaria que não fosse muito uma palestra, uma fala muito longa, mas eu gostaria de introduzir algumas questões, Rubem, e depois nós vamos conversando sobre isso. Eu acho que isso seria a maneira mais interessante. Eu não sei se também os que estão nos ouvindo e vendo podem participar diretamente. Eu gostaria que fosse um diálogo quanto mais aberto, melhor. Né? Pode ser assim? Tá bom. Perfeitamente, perfeito, Então, perfeito. Obrigado. eu acho que eu vou me permitir falar algumas trivialidades que muitos que estão nos ouvindo sabem, mas eu acho que elas são fundamentais de serem faladas para que a gente tenha uma boa conversa. Né? Veja, ter um direito é ser beneficiário de um dever por parte de outra pessoa. Né? Não existe direito sem um dever que lhe seja correlato. Né? Se eu tenho a liberdade de expressão, o Rubem e todo o universo têm a obrigação de não me censurar. Né? Mas se eu reivindico para mim a liberdade de expressão, eu provavelmente esteja disposto a também aceitar que o Rubem tem a liberdade de expressão. E, portanto, eu tenho o dever de não censurá-lo. Né? Então, os direitos, eles criam essas correlações que me parecem ser muito importantes. Né? E da mesma forma que não há um direito sem uma obrigação, tá, que lhe dá vida, né, toda obrigação deveria decorrer de que alguém tem um direito. Né? Então, se eu tenho uma obrigação de pagar impostos, é porque certamente existe o direito à educação, o direito à segurança por parte de outras pessoas, que só vai se realizar se eu realizar a minha obrigação de pagar impostos. Eu só posso ser obrigado a pagar impostos se houver uma justificativa muito forte, que ele vai financiar um direito, que muitas vezes eu também sou beneficiário dele. Né? Então, eu queria só colocar os tijolinhos da nossa conversa. Direitos, ter um direito é ser beneficiário de uma obrigação alheia. Ter uma obrigação é ter um dever decorrente de um direito alheio. E é assim, né? É uma obrigação simples. A grande questão é que nas sociedades
vamos dizer, antigas, Rubem, eu teria uma série de direitos, mas não teria obrigações correlatas, né? Então, vamos pensar na ideia do imperador do Brasil, Dom Pedro II. Estava escrito na Constituição que ele era irresponsável. Isso significava que ele tinha uma série de privilégios como monarca, mas ele não tinha obrigação alguma em relação aos seus súditos, né? Então, as sociedades antigas, sociedades, vamos dizer, escravocratas, você sempre vai ter um grupo que tem muitos direitos, mas que não tem deveres. E outro grupo que tem todos os deveres e não tem direitos, né? Se nós fôssemos voltar aos tempos bíblicos, né? Eu não vou me aventurar aqui na sua frente, mas certamente o povo judaico no Egito, ele tinha obrigações, deveres, mas ele não tinha direitos, tá? E, evidentemente, os faraós se viam como dotados de todos os privilégios e não tinham obrigações alguma em relação ao sofrimento do povo, né? Então, essa é uma disparidade, né? E a discussão que você me provocou quando nós começamos essa conversa, né? E aí eu vou pedir um pouquinho para que a gente ponha o segundo tijolo nessa conversa. É como é que vamos dizer, dessa estrutura egípcia, onde o faraó era o sujeito de todos os privilégios, de todos os direitos, e o povo judaico era o senhor de todas as obrigações, sem nenhum privilégio, sem nenhum direito, né? Como é que a gente vai mudando essa equação, né? Até chegar à Declaração Universal de 1948, que se você pegar e ler, e eu recomendo que todos que estejam nos assistindo deem uma lidinha nela, ela tem 28 artigos, né? E 27 deles começam com o pronome todos ou com o pronome ninguém. Ninguém será objeto de tratamento cruel. Ninguém poderá ser submetido a tortura. Todos são iguais perante a lei. Isso dá uma ideia, Rubem, que é isso que eu estava comentando, de que se eu reivindico para mim o direito à vida, se eu reivindico para mim o direito ao devido processo legal, e todos os outros têm obrigações em relação ao direito à minha vida, automaticamente eu também tenho obrigação em relação ao direito à vida de todos os outros, né? Então, entre o mundo egípcio e a Declaração de 1948, nós temos um processo pelo qual essa ideia vaga de direitos, ela vai se consolidando e depois ela vai se transformando em algo que é partilhado a todos, né? Mas se eu puder começar a problematizar toda essa ideia, né? Veja, não sei se os que estão nos ouvindo também gostam de literatura, eu sempre gosto de pensar no surgimento da ideia de direitos através de uma mulher, né? De uma mulher fabulosa chamada Antígona, né? E quem já leu Sófocles lembra, né? A Antígona, ela tinha um irmão, e esse irmão ele morre num embate com outro irmão, tá? O outro irmão defendia o rei, que era o Creonte, e Antígona, e o irmão morto, tá? Estava sublevando contra o rei, tá? E então o Creonte determina que o irmão de Antígona não pode, que foi morto, não pode ser enterrado com as honras, tá? E com toda a importância que tem aquele enterro. Ele tinha que ficar insepulto para ser devorado pelos abutres e pelos cães, tá? E Antígona, na calada da noite, vai lá e enterra o irmão, tá? O Creonte, então, a chama e pergunta: mas como você ousou desobedecer a minha ordem de deixar insepulto esse traidor, né? E ela fala: porque todos têm o direito de serem enterrados e receberem as manifestações de um enterro, a liturgia de um enterro, né? Daí ele pergunta: mas de onde vem isso? Ele fala: porque esse direito, como vem isso? Contra uma ordem do rei. Ela fala: mas o rei não pode dar uma ordem contra um direito que transcende a vontade do rei.
Então, o que é esse conflito? Lógico, filosófico, ele demonstra muitas coisas, mas, em primeiro lugar, ele demonstra o seguinte, que ter um direito, muitas vezes, pode ser algo que seja contraposto à vontade do Estado, que seja contraposto à ordem, que seja contraposto àquilo que representa a vontade da comunidade. Por quê? Porque ele é indispensável à realização da dignidade da pessoa. A pessoa não pode ficar insepulta. E se há uma ordem contra o sepultamento, essa ordem não pode ser válida. Né? Então, essa é a tradição, Rubem, que eu chamaria de individualista, né? Onde nós compreendemos que temos certas necessidades indispensáveis à realização da nossa dignidade. E nós protegemos esse âmbito com uma coisa chamada direitos. Então, eu digo que eu tenho direito à vida, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. E que, portanto, não pode haver uma razão muito forte para me impedir de exercer esse direito. Né? E a esses direitos correspondem obrigações. Né? Como eu disse, na história da humanidade, esses direitos foram apropriados de maneira muito desigual. Né? Então, aquele que estava no topo da pirâmide tinha todos os direitos e nenhuma obrigação, e aquele que estava na base, todas as obrigações, não tinha nenhum direito. Né? Quando você tem a decapitação do rei da França depois da Revolução Francesa, né, tem uma super peculiaridade aí, né, que é o fato de ele ter sido... Não que reis não tivessem sido mortos até então, toneladas de reis foram mortos por traições, etc. Mas o que impressiona naquela cena, né, Luís XVI, é que ele foi decapitado com a coroa. Né? Ou seja, simbolizando que todos os privilégios que ele tinha, todos os privilégios que organizavam o regime, estavam acabando. E, portanto, o primeiro documento editado pela Revolução Francesa é a Declaração de Direitos, que diz: todos nascem livres e iguais. Tá? Bom, então, eu estou dando um salto, evidentemente, de mais de 1.500 anos nessa história, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o que a gente começa a perceber com o iluminismo, o que a gente começa a perceber com a Revolução Francesa, mas especialmente com essa ideia da centralidade do ser humano, tá? É que ele não pode ter uma vida considerada digna se ele não tiver certas formas de proteção na sua relação com o Estado e na sua relação com a comunidade. Né? E isso vai se dar, Rubem, já que nós estamos aqui num ambiente onde tem uma discussão forte sobre religião, isso vai se dar, sobretudo, no contexto da possibilidade de que as pessoas exerçam algo que lhe é fundamental, que é a dimensão espiritual. Talvez o grande direito humano da modernidade, né? Não estou falando lá do período grego, não estou falando do período romano, estou falando do período pós-medieval, é exatamente a ideia de liberdade religiosa. Por quê? Para interromper um ciclo brutal de guerras religiosas, a primeira coisa que teve que se fazer é assegurar que cada grupo pudesse professar em alguma medida, e isso nós estávamos falando, evidentemente, de um conflito entre católicos e protestantes naquele momento, os judeus não estavam nesse pacto, vamos dizer, iluminista, os muçulmanos menos ainda, as outras religiões menos ainda, mas era a ideia de que nós dificilmente conviveríamos em paz se não tivéssemos a disponibilidade de nos obrigarmos a tolerar as crenças alheias. Crenças alheias que muitas vezes se colocam de maneira oposta às nossas crenças. Tá? Então, uma condição de civilidade, tá, é o fato de eu ter obrigações de tolerar aquilo que eu não gosto, de tolerar aquilo que muitas vezes... Eu sempre que passo, tem uma rua, preciso saber o nome dessa rua, ali no Bom Retiro, em que tem sinagoga, igreja, Assembleia de Deus, igreja coreana, e eu falo, olha que coisa fantástica,
o fato de que o que se professa em muitas dessas igrejas é a existência de um Deus único, que evidentemente nega o Deus alheio. Mas todos têm a obrigação de conviver entre si em paz. Né? Porque os direitos, então, eles são uma forma de acomodação de verdades que são excludentes. Porque se o meu Deus é o único verdadeiro e bom e justo, e todos os outros são falsos, eu tenho uma justificativa para eliminar os outros. Tá? Na medida em que eu crio direito à liberdade religiosa, que é o primeiro, como eu vou dizer, é o primeiro dos direitos humanos que foi criado na modernidade, eu estou estabelecendo uma possibilidade de convivência entre as múltiplas religiões e estou obrigando a que todos os membros dessas religiões sejam tolerantes, sejam respeitosos em relação à religião que o critica. Tá? Então, veja, isso vai criando uma percepção de que eu não tenho mais uma posição hierárquica superior, mas para que eu conviva com pessoas diferentes, que pensam diferentes de mim, que têm tradições diferentes, eu tenho que me submeter a uma ordem de obrigações republicanas de me acomodar aos interesses dos outros. E eu acho que o que a gente vai ver entre a Revolução Francesa, né, que vai incorporar esse ideal, e o advento do Holocausto, tá, é que essa concepção de liberdade, ela, em alguma medida, ela vai ceder a uma noção muito forte de que uma pessoa não tem direito simplesmente porque ele é um ser humano, mas ele tem direito porque ele pertence a uma determinada etnia, porque ele pertence a uma determinada comunidade. Né? Então, essa ideia comunitária de que, tudo bem, eu respeito, mas eu respeito entre os meus, eu respeito porque eu pertenço, porque eu tenho um universo em comum, que o nacionalismo vai expressar de maneira muito forte. Tá? Então, todo o processo do final do século XIX, início do século XX, que vai culminar com o fascismo, que vai culminar com o nazismo, são propostas não de abolir a lógica dos direitos, mas de atrelar a um status. Eu só terei direito se eu pertenço a uma determinada etnia, se eu sou ariano. Né? E todos os outros que não pertencem, eles não são sujeitos de direito. Né? E todo o holocausto e a destruição, né, genocida, ela está associada a uma compreensão de que os judeus não são sujeitos de direito por não pertencerem a um determinado grupo. Por isso que a Declaração Universal de 1948, né, ela é uma âncora moral do século XX, porque ela é uma reação, né? E se a gente pegar o preâmbulo da declaração, eu também convido todos a lerem o preâmbulo da declaração, onde ela vai falar algo como: é porque nós esquecemos desse ideal de que temos direito, pelo simples fato de sermos humanos, que essas barbáries aconteceram. Né? Então, a declaração vai ter essa estrutura que eu já mencionei, gramatical, que eu acho genial, porque é uma estrutura universal, não no sentido geográfico, mas no sentido moral. Né? Todos são iguais, todos têm a liberdade, ninguém pode ser torturado. Isso significa que direitos e deveres passam a ser simétricos e recíprocos. Né? Toda a liberdade que o Rubem reivindica para ter a liberdade religiosa dele, o pastor protestante ou líder umbandista também tem. E eles têm que ser tolerantes com a prática religiosa do Rubem e o Rubem com a prática religiosa do Pai de Santo. Né? Então, isso cria uma possibilidade de uma vida civilizada entre pessoas que não necessariamente comungam das mesmas ideais, das mesmas cosmovisões, das mesmas visões de mundo. Né? É desse equilíbrio de direitos e deveres. E aí eu vou para a minha, vamos dizer, primeira conclusão, Rubem, para que a gente possa começar o papo. Né?
Muita gente já vinha alertando, pô, isso aí parece muito bacana, isso parece muito sério, é uma boa forma de organizar o mundo. Tá? No entanto, tem alguns direitos que, se eu exerço de maneira, vamos dizer, exacerbada, eu privo os outros de poderem exercê-lo de uma maneira razoável. Né? O primeiro deles foi um velho barbudo chamado Karl Marx, que escreve num livro chamado A Questão Judaica, né? Onde ele analisa exatamente a Declaração Francesa de 1789. Né? E o Marx percebe uma coisa. Ele diz, olha, aqui tem alguns direitos, o direito de contratar e o direito à propriedade, que, se eu exercer e tiver propriedade sobre, no caso, os meios de produção, né, e, portanto, os outros estiverem numa situação de necessidade, eles não têm como sobreviver, né, o direito de contratar vai permitir que eu tome o tempo daquela pessoa para que eu realize o meu empreendimento. E eu, então, exerça contra os interesses daquela pessoa, por intermédio de um contrato legal, eu usurpe a sua liberdade. Né? É o que o Marx chama do processo primário de alienação. Como eu não tenho meios de produção, eu não tenho como sobreviver, eu alieno meu tempo para alguém que o tem. Então, o Marx, em alguma medida, ele captura que esse argumento liberal de que eu posso ter direitos e que os direitos significam que cada um tem a liberdade, a autonomia para fazer as suas escolhas, na realidade ele tinha aí uma armadilha, porque nem todos têm a liberdade de fazer as escolhas dentro dos campos de direitos que têm. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer. Né? Pense numa jovem prostituída. Ela não prostitui porque ela tem uma opção, eu quero ser. Ela se prostitui porque ela não tem como sobreviver e a vida, a narrativa da vida vai empurrando onde eventualmente aquilo vai se transformar no meio de sobrevivência. Né? Então, o fato de ela se submeter àquela circunstância e, a princípio, até aparentemente aquecer com aquela circunstância, não significa que ela esteja exercendo a sua liberdade. Né? Então, começa uma série de críticas. A outra é que as pessoas, né, vamos pensar em sociedades muito fechadas, e aí entra novamente a questão das religiões, a cultura pode ser tão forte que nós, as pessoas submetidas a essas culturas tão fortes, não se veem livres para tomar as suas opções. Né? Então, vamos pensar na discussão dos casamentos muito jovens em determinadas religiões. Esses meninos não têm uma opção, né? Porque as culturas... E aí entra um debate entre se eu tenho direito a uma cultura e a lógica dos direitos humanos dizem que essas meninas são livres e devem ter opção de casar ou não casar livremente na idade que elas quiserem. Então, constroem choques entre o mundo cultural de uma determinada religião e o mundo dos direitos humanos que prega que essas pessoas devem fazer. A discussão do véu. A discussão do véu na França é fantástica. Por quê? Porque a cultura francesa republicana vai dizer, não pode ter véu. Né? Eu me lembro quando eu estive na Turquia, a primeira vez, há muitos anos, e eu ficava muito encantado de ver as crianças indo para a escola, né? Todas uniformizadas, era um uniforme lindo, e as crianças pequenas, né? E as meninas todas com saia curta, né? E eu perguntei para uma amiga turca, que era uma boa economista, eu não entendo, num país com uma população muçulmana muito forte, como é que as crianças vão para a escola de saia curta? Não, quando houve a Revolução Republicana, o Ataturk, ele falou, eu preciso criar a possibilidade de que as crianças tenham uma formação cultural fora das suas religiões, para que elas possam escolher se elas vão ter saia curta ou não ter saia curta na vida adulta. Para isso, elas têm que experimentar a liberdade que no lar elas não têm. Então, você vê um choque, né? Que é um choque entre o Estado, a cultura e a liberdade de cada um. Então, veja, eu acho que esses são os choques que nós estamos comentando, né? E a solução disso nunca é uma solução fácil.
né? Porque você tem um confronto entre a lógica do outro, vamos dizer, de uma maioria que não é religiosa, contra uma religião que tem a sua própria forma de estruturar esses valores, né? E o grau de adesão das pessoas a isso. Eu acho que essa é uma das tensões que a gente vai ter hoje, especialmente, que ela sempre esteve presente, mas ela se exacerba em grande medida, né, através dos choques das identidades, porque daí não é só mais uma questão religiosa, é uma questão da minha identidade, se eu sou gay, se eu sou indígena, se eu sou negro, se eu sou branco, Claro. será que eu posso, e eu tenho que me submeter? Tem um caso, e aí eu me calo, Rubem, para que a gente possa ir ao papo, um caso curiosíssimo da Suprema Corte norte-americana, que um o dono de uma confeitaria fala, olha, eu não vendo bolo de casamento para casamento gay. Tá? E aí os gays se sentiram ofendidíssimos, e a resposta é, a minha religião é contra isso. Por que a minha opção religiosa tem que se submeter à escolha desses caras? Tá? Então, olha, eu poderia narrar inúmeros desses conflitos. Claro, Né? claro, claro. Não, acho Para que nos começar a nossa conversa, é isso que eu nos queria ajudou, colocar. infelizmente, nossos espaços são muito curtos, porque uma noite assim, com muitos assuntos e muitas personalidades e demais. Mas você, nessa brevíssima introdução, conseguiu nos colocar dentro do histórico, dentro das bases e dentro dos desafios, dentro dos problemas. Então, por isso, eu já te agradeço muito e já convido rapidamente a que as pessoas que tiverem perguntas ou comentários, os façam já, porque nós em 7 minutos temos que fechar. Então, porque eram 40 minutos, não, tudo bem, sem problemas. Essa vantagem e a desvantagem de ser o primeiro, o prime time, o grande momento da primeira palestra. Nós queríamos nos honrar e te honrar com esse espaço. Eu, enquanto que deixamos ver se as pessoas querem consultar, perguntar, sugerir, criticar, eu quero já colocar 2, 3 coisas que estavam ardendo enquanto você falava. A primeira é uma pergunta geral. O objetivo do sistema de direito, como o objetivo de um Estado, digamos, você com sua experiência, seus estudos, sua trajetória, tanto na academia quanto nos foros de defesa dos direitos humanos e demais. Você acha que o objetivo é garantir um espaço onde o indivíduo possa se desenvolver, ou ao contrário, ou é criar uma estrutura que permita que os indivíduos trabalhem em prol desse maior, seja esse maior Egito, seja esse maior uma cultura, seja esse maior uns valores. Porque acho que, em função dessa pergunta, é que nós podemos compreender ou atacar, ou enfim, ou conversar com qualquer uma dessas opções. Essa me parece que é a pergunta que está por trás. Que é o que queríamos com o direito? Quando você, e isto se aplica a outras questões, porque quando você diz, bom, estabeleceram que os direitos são universais, todo mundo tem direito. Aí vem uma cultura que vai dizer, momento, como todo mundo tem direito? Existem os direitos dos homens e os direitos das mulheres. Existem os direitos dos ricos e os direitos dos pobres, os direitos dos que estão na família real e os outros. Quem disse que todos são iguais? E não é somente uma questão de uma cultura determinada. Nós podemos citar o Harari, que questiona tudo, né, nesse Sapiens. Ele diz, de onde saiu isso? Isso é uma religião, dizer que todos são iguais. Eu posso olhar para a biologia e dizer, não, não são todos iguais. Não são mesmo. Não são mesmo. Uns têm propensão a umas doenças, outros têm propensão a outras. Uns são altos, outros são baixos.
Uns vão viver tanto tempo, outros tanto. E se eu descobrir dentro do cérebro, talvez está feito de outro modo. Então, por que os direitos saem de onde? De onde saiu essa igualdade? Que não depende de nada. Não é somente uma questão religiosa, nós poderia, ou cultural, poderia ser até física, que diga não somos iguais e os direitos são uma invenção. Agora, mesmo se fossem ou não fossem, a pergunta é qual o objetivo? Os deveres e os direitos são para organizar a sociedade a fim de que o indivíduo possa se desenvolver. Ou seja, que a sociedade e o coletivo não o atrapalhem. Ou ao contrário, o objetivo final é que os indivíduos não atrapalhem o bem maior que o bem comum. Ô, Rubem, veja, se eu soubesse que as perguntas seriam tão difíceis, eu não sei se eu teria aceito o seu convite. Mas vamos lá, eu acho que são duas coisas importantíssimas que você está colocando aí. Né? Tá. Oi, posso seguir? Não, é você que com isso já vai dar suas final remarks. Já estou vendo que o próximo debate já está chegando. Então, tá bom, então muito rapidamente. Primeiro, por favor. Os direitos são uma invenção. Um conterrâneo seu chamado Carlos Santiago Nino, um grande jurista argentino, ele dizia o seguinte: são a maior invenção da humanidade. Ou seja, você e eu não temos direito porque nos caiu do céu isso. Nós temos direito porque nós somos seres capazes de reconhecer que queremos viver na sociedade onde cada um atribui ao outro direito. Então é verdade isso. Eu não tenho direito à igualdade porque eu sou igual a você. Ou a sua esposa é igual à minha esposa, ou um branco é igual a um negro. Nós somos iguais porque nós somos moralmente capazes de dizer que, apesar das nossas diferenças, nós somos iguais. Eu acho que é isso. Direito é uma invenção moral, não é um dado da natureza. Na natureza, o leão corre e come a zebra mais fraca. Na civilização, nós dizemos que não, eu não posso liquidar e fazer o outro meu escravo porque ele é mais fraco do que eu. Tá? E, por fim, a sua discussão sobre qual é o papel do direito, tem um livro lindo chamado O Espírito das Leis, do Montesquieu, onde ele responde exatamente essa questão. Nos estados absolutos, o fim último do direito é proteger a glória do príncipe. Nos estados liberais, é proteger a dignidade das pessoas. Então, o direito vai variar de função ao longo do tempo. O que nós precisamos saber é o que nós queremos no nosso tempo. Se nós queremos que o direito seja um instrumento para assegurar a desigualdade, como nós temos hoje no Brasil, ou se nós queremos que o direito seja um instrumento para construir uma sociedade mais solidária, mais igualitária e onde as pessoas possam fruir a sua dignidade. Perfeito, super. Muitíssimo obrigado por tudo isso, querido Oscar. É realmente um prazer enorme compartilharmos também tudo isso e com certeza vamos encontrar outras oportunidades para trocar, para aprender juntos e para estudar e, enfim, trabalharmos juntos por um mundo com mais deveres e mais direitos juntos ao mesmo tempo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. Obrigado, Oscar.